Verstappen abre o jogo e está avaliando saída da Red Bull. Fórmula 1 é processada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos após polêmica com nova equipe. Ex-piloto dispara: Alonso será hexacampeão nos próximos anos. É só isso acontecer. Estes e os últimos assuntos da Fórmula 1 você só vê aqui no F1 hoje. O futuro de Verstappen, entre a lealdade à Red Bull e os rumores na Mercedes. O holandês, que tem sido o rosto da Red Bull Racing nos últimos anos, fez novas declarações na última quinta-feira que deixaram o mundo do automobilismo em alerta. Com um contrato até 2028, Verstappen expressou a necessidade de paciência diante das mudanças na equipe, alimentando rumores de uma possível transferência para a rival Mercedes. A Red Bull, por sua vez, mantém uma postura firme, declarando que nem mesmo uma fortuna seria suficiente para tirar Verstappen de suas fileiras, destacando o desempenho como fator-chave para a permanência do piloto. No entanto, a situação interna da equipe pode ser um catalisador para mudanças futuras. A perda de desempenho do RB20, instabilidades na equipe e polêmica envolvendo os principais diretores dificultam a manutenção de bons ritmos por parte da Red Bull no longo prazo, o que deixa Verstappen indeciso. Apesar do piloto afirmar que tem uma relação de fidelidade com o time, ele também expõe que ainda não tomou uma decisão concreta sobre seu futuro na Fórmula 1. Enquanto isso, a Mercedes não esconde o interesse em ter Verstappen ao lado de George Russell, com o britânico aprovando a ideia de ter o holandês como companheiro de equipe. A saída iminente de Lewis Hamilton para a Ferrari abre uma vaga que poderia ser preenchida pelo atual campeão, trazendo uma nova dinâmica para a equipe alemã. Para fomentar ainda mais estas teorias, o ex-proprietário de equipe Ed Jordan afirma que não ficaria surpreso se Verstappen assinasse com a Mercedes para o ano de 2026. Claro que isso levanta diversas questões, entre elas o fator Antonelli, que provavelmente entrará na vaga de Hamilton se ela não for ocupada por mais ninguém em 2025, o que gera dúvidas sobre como Toto Wolff teria que agir caso Verstappen estivesse livre em 2026. Ele teria que demitir Russell, Antonelli ou deixar Verstappen de lado, uma situação extremamente complexa. Mas você acredita que Verstappen realmente pode sair da Red Bull nos próximos anos? Decisão de design pode mudar o futuro da Red Bull na Fórmula 1. A sabedoria convencional sugeria que a Red Bull poderia continuar seu domínio com uma evolução do carro atual, mas a convergência das regulamentações trouxe as equipes mais próximas do que nunca. Quando você tem consistência nas regulamentações, sempre ocorre convergência, disse Christian Horner, chefe da equipe Red Bull, após o Grande Prêmio da Bélgica. Com grandes mudanças regulatórias previstas para 2026, a equipe tem um período de 18 meses de competição acirrada pela frente. A Red Bull ainda mantém uma posição de comando, mas a margem sobre a McLaren é estreita e a equipe rival está a caminho de superar essa diferença até o final da temporada. Com atualizações planejadas para o RB20 após a pausa de agosto e o foco já se deslocando para o RB21 no próximo ano, a equipe precisa equilibrar o desempenho do carro atual com os preparativos para o grande desafio de 2026. O dilema da Red Bull é acentuado pela metáfora do asymptote, invocada pelo engenheiro-chefe Paul Monaghan, que descreve a linha reta que tende a uma curva continuamente, sem nunca encontrá-la. Em termos de desenvolvimento da Fórmula 1, isso significa que a curva de desenvolvimento está se achatando com o tempo, aproximando-se de um desempenho máximo teórico, mas sem nunca alcançá-lo completamente. A decisão da Red Bull não é apenas sobre o carro de 2025, mas também sobre como essa escolha afetará a preparação para as mudanças revolucionárias de 2026. Com recursos limitados de túnel de vento e CFD, devido à sua posição no topo do campeonato, a equipe tem um caminho desafiador pela frente. Mas qual decisão você acha que a Red Bull deveria tomar? Seguir com o mesmo design ou inovar para o ano que vem? Você deve ter achado estranho no início do vídeo a mudança do nosso bordão, mas sim, nosso canal mudou e agora nos chamamos F1 Hoje.
Para nos ajudar a manter nosso conteúdo com qualidade e não perdermos audiência para essa instabilidade, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado pela força e voltemos às notícias. Fórmula 1 no centro de uma investigação antitruste nos Estados Unidos. A Fórmula 1 está enfrentando um momento decisivo com a Liberty Media, proprietária dos direitos comerciais da categoria, sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A controvérsia gira em torno da rejeição da entrada da Andretti Global na elite do automobilismo, levantando questões sobre as leis de concorrência e o ambiente competitivo da Fórmula 1. A investigação foi desencadeada pela recusa da proposta da Andretti Global, uma equipe com vasta experiência no automobilismo e uma parceria potencial com a Cadillac. A decisão gerou debates acalorados, especialmente considerando a capacidade da equipe e sua sede europeia estrategicamente localizada perto de Silverstone. O Congresso dos Estados Unidos também entrou na discussão, questionando os critérios que impediram a Andretti Global de se juntar à Fórmula 1. Com a investigação em andamento, o futuro da Andretti e o cenário competitivo da Fórmula 1 estão em jogo. A Liberty Media, empresa americana, expressou confiança de que suas ações estão em conformidade com as leis antitruste aplicáveis. Os principais estatutos que falam sobre o combate ao truste dos Estados Unidos são as leis Sherman de 1890, Clayton de 1914 e a Lei da Comissão Federal de Comércio de 1914, que se opõe a quaisquer condutas ou organizações de negócio que visem a promover monopólios ou oligopólios, ou seja, a investigação aponta para a possibilidade da Liberty Media estar criando um oligopólio sem livre concorrência entre os times da Fórmula 1. O que, se for comprovado, poderia gerar uma multa estratosférica. A NFL, Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, chegou a ser condenada a pagar 4,7 bilhões de dólares por conta dessas leis. Esse desenvolvimento não afeta apenas a Andretti Global, mas também pode ter implicações significativas para a estrutura futura da Fórmula 1. Os fãs especialistas aguardam ansiosamente os resultados da investigação, que promete ser um marco na história do esporte. Mas será que a maior categoria do automobilismo, nascida na Europa, será condenada nos Estados Unidos? Alonso pode se tornar hexacampeão pela Aston Martin? Ex-pilotos e especialistas da categoria apontam que Fernando Alonso, o asturiano bicampeão mundial, poderia adicionar mais 3 ou 4 títulos ao seu legado. Recentemente, a equipe britânica enfrentou desafios significativos, com resultados aquém das expectativas desde o início do ano. No entanto, a possibilidade de Alonso continuar a pilotar para a Aston Martin traz um novo sopro de otimismo. A equipe está considerando uma reinicialização técnica após a decepção com as atualizações recentes, o que poderia ser a chave para desbloquear tanto o potencial do carro quanto do piloto. Alonso, que já conquistou vitórias e pódios impressionantes ao longo de sua carreira, não mostra sinais de desaceleração. Aos 43 anos, ele ainda é um dos pilotos mais competitivos do grid e sua experiência e habilidade podem ser exatamente o que a Aston Martin precisa para superar seus obstáculos atuais. Com a equipe admitindo a possibilidade de renovar o contrato de Alonso além de 2024, há uma clara indicação de que vem nele um componente vital para o sucesso futuro. Mas as melhorias na Aston Martin vão muito além disso. Com a provável contratação de Adrian Newey, o time britânico tem como principal intenção se tornar uma nova potência na Fórmula 1, o que entra em concordância com recentes declarações de Jaime Alguersuari, ex-piloto de Fórmula 1, que afirmou que tanto Vettel quanto Verstappen devem seus campeonatos ao rei da aerodinâmica e que sua chegada à Aston Martin seria capaz de fazer Alonso, já bicampeão, mais 3 ou 4 vezes campeão mundial. Mas será que futuramente veremos o veterano espanhol subir ao topo do pódio novamente? E a Aston Martin pode mesmo se reinventar para se tornar uma concorrente ao título? Conte aqui embaixo sua opinião sobre os assuntos divulgados até agora. E se você ainda não curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para não perder as últimas novidades da Fórmula 1. Também não se esqueça de comentar sobre o conteúdo em si para que possamos melhorar cada vez mais nosso trabalho para vocês.